sem vigor. Vivo sempre a vacilar. Ser Jesus meu protetor. Só contigo, Senhor, quero andar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Neste mundo aterrador, quem se importa se eu cair? Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Junto a ti, meu Salvador, para sempre eu quero estar. Oh, conduz-me com amor às moradas do teu doce lar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Muito bom dia, um feliz sábado a todos. Eu quero tomar essa oportunidade para agradecer ao nosso Deus pelo seu cuidado especial durante o ano 2022 e pela oportunidade de entrar nesse novo ano. Pela graça de Deus, estamos aqui hoje reunidos para estudar a Palavra de Deus, para escutar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida, principalmente neste momento que nós estamos a viver num tempo muito dedicado, um tempo muito difícil. Então, ouvir a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus é algo importante na vida de qualquer ser humano. E hoje nós vamos estudar algo interessante dentro da Palavra de Deus. Eu convido-vos, neste momento, a fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus, pedindo a sabedoria de Deus ao estudar a sua Palavra. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, muito obrigado pelo seu cuidado especial e por esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Neste momento, convido a presença do Espírito Santo para nos orientar, guiar e fazer-nos a compreender e entender a Tua Palavra. Eu quero orar para as pessoas que estão em casa, escutar a sua mensagem, que o Teu Espírito Santo possa ajudar a compreender a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo 5,
e o versículo 22 até o versículo 24. Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a versículo 24. Está escrito o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que história importante. Falar sobre esse homem, Enoque, o homem que andou com Deus, o homem que desde a sua infância tomou a decisão de andar no caminho de Deus, de fazer a vontade de Deus e de viver a sua vida de maneira para glorificar, para exaltar esse Deus maravilhoso. Hoje, neste dia especial do sábado, eu quero partilhar convosco um tema muito importante, que é andar com Deus. Que privilégio, queridos, para nós seres humanos, pecadores, andar com Deus. É algo interessante. É algo que o céu fica feliz ao ver pecadores, ao ver seres humanos a tomar a decisão de andar com esse Deus maravilhoso. Foi isso que Enoque fez. Tomou a decisão de entregar-se a sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso para ser guiado, para ser conduzido, porque Enoque sabia que a melhor decisão, ou para ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, é necessário andar com Deus. Queridos irmãos, amigos, lá em casa, andar com Deus é algo bom, é algo importante para a nossa vida. Precisamos de ter paz, precisamos de ser felizes, precisamos de ter felicidade na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Então, temos que tomar a decisão de andar com Deus. É algo importante. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje, vamos estudar a Bíblia. Nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre esse assunto de andar com Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, o que está dentro da Bíblia é o desejo de Deus para nós, enquanto filhos seus. Eu quero, nesse momento, convidar-vos a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 37, o versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, para fazer a leitura sobre esse texto muito especial. O rei Davi disse o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que texto importante. O que Davi está querendo dizer com esse texto? Davi está dizendo aqui que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Davi deseja ver homens e mulheres a tomar essa decisão de entregar completamente o seu caminho a Deus. Porque Davi sabia muito bem, para que o homem seja verdadeiramente feliz, é preciso que? É preciso andar no caminho de Deus. É por isso que ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele
fará. O que é entregar o caminho ao Senhor? Entregar o caminho a Deus significa permitir que Deus dê a direção para a sua vida. É permitir Deus para dar a direção à sua vida. É isso que significa entregar o seu caminho a Deus. Permitir Deus a tomar controle sobre a sua vida. Permitir Deus guiar os seus passos. É isso que significa entregar o seu caminho ao Senhor. Ainda tem mais outra definição sobre entregar o caminho ao Senhor. É seguir a direção dada por Deus. Interessante, queridos. Seguir a Deus, entregar o seu caminho a Deus, significa seguir a direção dada por Deus. Que coisa para uma pessoa permitir Deus a dar direção e aceitar a direção dada por Deus. Porque Deus tem um caminho especial que deseja ver os seus filhos andar nele. É isso que Deus deseja para nós neste ano de 2023. Se você deseja ter um caminho que leva à paz, que leva à felicidade, é necessário fazer o quê? É necessário seguir o caminho de Deus. É necessário permitir Deus a dar direção para a sua vida. E na verdade, queridos, todos nós precisamos de permitir Deus a guiar os nossos caminhos, os nossos passos, para que possamos, na verdade, ser felizes, assim como é desejo de Deus. Alguém pode perguntar, mas por que eu tenho que andar no caminho de Deus? É uma boa pergunta. Nesse ano novo, alguém pode perguntar, por que eu tenho que entregar a minha vida a Deus? Por que eu tenho que andar no caminho de Deus? É uma boa pergunta. E a resposta, querido, a Bíblia fala sobre este assunto. Por que devemos permitir Deus a guiar os nossos caminhos? Por que devemos entregar o nosso caminho a Deus? Olha o que a Bíblia disse sobre este assunto. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30, está escrito o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. Então, por que devemos andar no caminho de Deus? A resposta está aqui na palavra de Deus. Porque o caminho de Deus é perfeito. É por isso que Deus tem prazer em olhar jovens, crianças, famílias a tomarem decisão de andar no seu caminho. Porque o caminho de Deus é perfeito. É o caminho que leva para a felicidade. É o caminho que leva para a paz. Então, querido, é bom andar no caminho de Deus. É bom fazer essa escolha para este ano, andar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Por quê que devemos andar no caminho de Deus? Olha o que a Bíblia fala sobre este assunto. No livro de São João, capítulo 14, versículo 6, está escrito o seguinte: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu
devo escolher o caminho de Deus? Por que eu devo aceitar andar no caminho de Deus? A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho. Então eu tenho que andar nesse caminho, porque é o caminho de Jesus que leva para a felicidade, para a paz. É isso que Deus deseja de nós. É isso que Deus deseja ver hoje na nossa sociedade. Paz, alegria, amor, felicidade na vida das pessoas, na vida das famílias. Mas para isso acontecer, é preciso você tomar a decisão de andar no caminho de Deus. Por que eu devo andar no caminho de Deus? Por que eu tenho que escolher andar no caminho de Deus? A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 12, está escrito o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Dá para entender isso, queridos? Dá para perceber? Existe caminho que parecem direito aos olhos humanos, mas que no fim a Bíblia diz que é morte. É por isso que devemos andar no caminho de Deus, porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, mas o caminho do homem leva para a morte. E nós não queremos morrer, queridos. Queremos viver. Para isso, então tem que tomar uma decisão. Neste novo ano, é bom tomar a decisão. Que tipo de decisão? Decisão de andar no caminho de Deus que é perfeito. É importante, queridos, saber disso. É importante andar nesse caminho que é perfeito e deixar de andar no caminho que leva à morte. Qual é que é o caminho que leva à morte? É o caminho das drogas. É o caminho da prostituição, o caminho de violência. Isso são caminhos que levam para a morte. E Deus deseja de nós vida. Então, precisamos de tomar a decisão. Você precisa de tomar a decisão de andar nesse caminho de Jesus. Porque é o melhor caminho que existe. Nesse ano de 2023, Deus deseja ver você a tomar a melhor decisão na sua vida, que é a decisão de andar no caminho de Jesus. Porque Deus deseja ver você a viver uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Então tem que decidir este ano. Tem que tomar a decisão de mudar o rumo da sua vida. Para isso, querido, tem que dar um passo a Jesus e aceitar o caminho de Jesus. Como conhecer o caminho de Deus? Talvez alguém pode perguntar: mas pastor, como conhecer o caminho de Deus? É simples, querido. A Bíblia nos diz, no livro de São João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, como conhecer a Jesus? Examinar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia. A Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala sobre o desejo de Deus para a nossa vida. O plano que Deus tem para a nossa vida. Então tem que estudar a Bíblia. Para conhecer melhor o caminho de Deus, você precisa
estudar a Bíblia Sagrada. Oh, eu não tenho Bíblia Sagrada. Tem que procurar. Tem que procurar. É o livro que toda gente precisa de ter em casa. É o melhor livro que existe. É o livro que pode mudar a direção da sua vida. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar os ensinamentos de Jesus, os planos de Jesus para a sua vida. Você vai descobrir o caminho que Deus deseja para você andar nele. Que bom, querido, estudar a Bíblia. Que bom conhecer o caminho de Deus. É necessário, é importante viver nesse mundo sem conhecer o caminho de Deus. É sinal de viver uma vida miserável, uma vida triste, porque você não conhece o caminho de Deus, você não sabe o plano de Deus, você não conhece o desejo de Deus para a sua vida. Por isso que é necessário ter uma Bíblia, estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e, acima de tudo, agora aceitar o plano de Deus para a sua vida. Não só é conhecer, não é só estudar, mas é aceitar o plano de Deus para a sua vida. Neste novo ano, queridos irmãos, minha irmã, meu irmão, você precisa de conhecer a vontade de Deus, de conhecer o caminho de Deus e de tomar a decisão de andar no caminho de Deus. Como conhecer o caminho de Deus? Estudar a Bíblia. E permitir Deus a guiar o seu caminho. Uma outra maneira, querido, de conhecer o caminho de Deus está no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 4 até versículo 5. Eu gosto muito desse texto. Está escrito o seguinte: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde eu devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Que coisa interessante, querido. Como conhecer o caminho de Deus? Está aqui. O rei Davi, o que ele fez? Ele pediu a Deus para mostrar a ele o caminho certo. Isso é claro. Se tem um caminho certo, é porque tem um caminho errado. E qual foi o pedido do rei Davi? Um rei que foi muito sábio, muito inteligente. Ele pediu a Deus. Para quê? Para mostrar a ele o caminho certo. Você deve fazer a mesma coisa que o rei Davi fez. Você precisa fazer a mesma oração, o mesmo pedido que o rei Davi fez. Qual foi o seu pedido? Deus, mostra-me o caminho certo. Você tem que fazer esse pedido a Deus. Esse Deus maravilhoso, querido, que está pronto para ouvir, para atender o seu pedido.
para responder à sua oração. Que bom você tomar a decisão de fazer esse pedido a esse Deus maravilhoso nesse início do ano de 2023. Deus, mostra-me o caminho certo. Por quê? Porque eu não quero andar no caminho errado. Eu quero andar no caminho direito. Eu quero andar no caminho certo. Eu não quero andar no caminho de erro. Mostra-me, Senhor. Que oração. Como você acha? Será que Deus vai responder essa oração? Essa oração? É claro, querido. Deus tem prazer. Deus tem vontade de responder oração do tipo. Você que está lá em casa, você que está a me escutar neste momento, será que tem esse desejo no seu coração? Logo, no início deste ano, fazer esse pedido a Deus para mostrar o caminho certo? Claro que Deus tem prazer em responder a essa oração e de mostrar para você o caminho certo e de dar para você o quê? A força agora para andar nesse caminho, porque é vontade de Deus. É importante, queridos, é importante fazer essa oração. Ainda tem uma pergunta que o rei Davi fez. Ele fez uma pergunta bastante interessante. Uma pergunta muito importante. Ele fez a pergunta. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9, nós vamos encontrar essa pergunta que Davi fez para Deus. Qual é que é a pergunta? Como purificará? Ou como mudará? Ou como transformará o jovem o seu caminho? Como? Como transformará? Como mudará o jovem o seu caminho? Isso foi a pergunta de Davi. Ele fez uma oração, ele fez um pedido especial, pedir a Deus para mostrar a ele o caminho certo. E aqui, olhando para a sociedade, olhando para a situação dos jovens, Davi fez essa pergunta a Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Como transformará o jovem o seu caminho? Como? Ele mesmo deu a resposta. Qual é que é a resposta? É interessante a resposta que esse homem deu para essa pergunta. Observando-o conforme a tua palavra. Mais uma vez, Davi coloca a ênfase na palavra de Deus. Então, como que um jovem pode mudar o seu caminho? Como? Será isso possível? É possível sim. Agora, como? A resposta é aqui, querido. Andar segundo a palavra de Deus. Andar segundo os ensinamentos de Deus. É por isso que o estudo da palavra de Deus é importante. Você tem que tirar tempo para estudar a Bíblia todos os dias. Porque só será possível essa transformação na sua vida quando tomar a decisão de estudar a palavra de Deus. E tem que tomar essa decisão. Porque você precisa de mudar o seu caminho. O caminho que você está andando
nele não é um caminho seguro, não é um caminho direito, não é um caminho certo. Precisa mudar esse caminho. E Deus está pronto para ajudar-vos a tomar essa decisão, a mudar de direção e a seguir o seu caminho. O caminho direito que leva para a vida, que leva para a salvação, que leva para a paz, que leva para um relacionamento feliz. Isso é o desejo de Deus. É nosso desejo ver a nossa sociedade transformada, mudada. É nosso desejo ver os nossos jovens abandonar os vícios, violência. É nosso desejo. Mas para que isso aconteça, é preciso dar uma atenção especial à palavra de Deus. É importante, querido, nesse novo ano, desejo de Deus para você é de mudar o seu caminho, mudar a direção da sua vida e guiar no caminho dele, que é um caminho seguro, um caminho certo, um caminho direito, um caminho que leva você a ter paz mental, a ter alegria para viver, a ter felicidade na sua família, é ter uma vida tranquila. Será que você tem esse desejo no seu coração? Será que tem esse desejo de tomar a decisão de andar no caminho de Deus? Tem esse desejo? Eu acredito que você tem esse desejo. Eu creio que você quer mudar de direção. Eu creio que você quer andar no caminho de Deus. Eu quero vos dizer que Deus está pronto para ajudar-vos. Que Deus está pronto para dar a força que você precisa para mudar de direção, para viver uma vida em conformidade com a sua palavra, para andar de acordo com os ensinamentos dele. Deus está pronto para vos ajudar, para dar tudo o que você precisa para andar no caminho dele. Porque não é vontade dele ver você andar no caminho errado. Não. Deus não deseja isso. Deus deseja ver você a tomar essa decisão de andar no caminho dele, porque é um caminho muito bom. É um caminho que leva você a viver feliz nesta terra, apesar de viver num mundo de dificuldade, de problemas. Mas, querido, andar no caminho de Deus vai fazer muita diferença. O apelo do rei Davi para o povo na época é o meu apelo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Senhor.
vou fazer uma oração para você. Porque eu creio que dentro do seu coração está esse desejo de andar nesse caminho maravilhoso, de entregar completamente a Deus durante esse ano e por toda a sua vida. Tem esse desejo? Então vamos orar. Vamos orar. Pedir bênção, pedir a força de Deus para nos ajudar a andar nesse caminho. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade de podermos ouvir a Tua Palavra. Muito obrigado porque na Tua Palavra nós encontramos um caminho especial que devemos andar. Um caminho que leva à vida, que leva à paz, que leva à felicidade. Nosso desejo é de andar nesse caminho. Pai Santo, queremos suplicar, pedir que o Senhor nos dê a força, o poder para andar nesse caminho. Neste momento, eu quero em especial orar a favor dos nossos queridos amigos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que estão neste momento a ouvir essa mensagem. Pai Santo, o Senhor conhece cada um deles. É por isso que eu quero, de uma forma especial, pedir que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas maravilhosas e ajudar a tomar essa decisão, a viver em conformidade com a Tua Palavra, a amar a Sua Palavra, a estudar a Sua Palavra, para que eles possam ter um ano novo, felizes, alegre e totalmente diferente, porque na verdade eles têm entregado seus caminhos ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe a cada um de nós. Abençoe este país. Dê-nos continuação de um dia abençoado. Oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.